Saúde para Todos Brasil, tenho o prazer de entrevistar a terapeuta e professora Thaís Fernanda. Ela é formada em Ayurveda, que palavra difícil, né, professora? É de origem do sânscrito? Exatamente. Pela Academia Internacional de Ayurveda. Ela é pós-graduada em Medicina Ayurveda e pedagoga pela Universidade Metropolitana de Santos. Ela oferece consultorias em medicina tradicional da Índia, que é a medicina ayurvédica, é isso? Isso. Acompanhamento em saúde da mulher e da criança, cursos de formação em massoterapia, massagens e meditação. Promove ainda workshops e palestras sobre como incluir o Ayurveda na vida diária. Panchakarma, tratamento ayurvédico de desintoxicação profunda. Aromoterapia, cromoterapia, cristaloterapia, reiki e cone hindu. É bastante coisa, né? Tudo isso. Esse leque, Thaís, de opções, tudo nasce lá na Índia, é isso? Sim, a gente faz uma abordagem toda voltada para os ensinamentos dos tratados clássicos do Ayurveda. E isso tem mais de 3 mil anos de história? Algumas referências dizem até 7.000 anos. Que interessante isso. Você pensa bem, uma cultura de 7 mil anos praticando medicina deve ser bastante desenvolvida, né? Por que demorou tanto para chegar no Ocidente e por que ainda hoje, quando chega, existe tanta resistência das pessoas a entenderem isso, que essa medicina pode funcionar? O Ayurveda, ele foi um pouco perdido durante a colonização inglesa na Índia, né? Então, muita coisa se perdeu ali naquele momento por conta mesmo da cultura e do povo indiano, né? E do saque colonial que houve, né? Exato, exatamente. E aí, com o passar do tempo, muita coisa foi recuperada, né? Então, foi difundido mais por volta dos anos 60 para o Ocidente, né? Foi um pouco o movimento hippie que trouxe Exatamente. isso, os Beatles, a Isso. busca dos gurus. Exatamente. Isso um pouco que mistificou a Ayurveda e ligou ela muito à religião, né? Exato. Mas uma pergunta, é possível trabalhar com ela sem o cunho religioso? Completamente. O Ayurveda não é religião, apesar de ter essa abordagem espiritual, porque é um conhecimento que foi trazido para nós por uma entrega, né, dentro de um processo meditativo muito profundo, mas é completamente possível a gente trabalhar sem ter nenhum vínculo religioso, porque o Ayurveda é o resgate ao que é simples e natural. Entendi. E ela trabalha muito com a alimentação, ela tem uma visão sobre o alimento, não como apenas uma coisa que vai matar sua fome, mas como algo que tem um componente que trata determinado problema de saúde. É mais ou menos por aí que ela vai? Exatamente. Na visão do Ayurveda, tudo que existe pode ser terapêutico. Entendi. Então, a alimentação entra muito bem nesse contexto, mas a gente trabalha com todos os âmbitos da vida. Então, estilo de vida, atividade física, rotinas saudáveis e a alimentação é um papel importantíssimo aí dentro do equilíbrio. E o que eu acho interessante é que a observação que essa medicina trouxe, né? E a compreensão. Por exemplo, o brasileiro adora fazer uma mistura de temperos na hora de cozinhar. Não vamos nem falar de temperos químicos, porque isso é um absurdo, toda prática de medicina integrativa já fala, né? Mas a gente gosta muito de misturar alho, cebola, enfim. E esses componentes, eles são medicamentosos. Como é que a gente define isso? Tudo é medicamento, ou veneno, dependendo da dose, de quando e para quem. E quando você recebe um paciente lá que vai fazer um tratamento, você observa como é o tempero da comida dele, você recomenda tirar ou colocar. Parece que existem tipos de pessoa, 4 tipos. Como que funciona isso? Isso. A Ayurveda, a gente compreende que tudo que está do lado de fora, os elementos da natureza, estão do nosso lado de dentro representados, cada um à sua maneira. Então, do momento da nossa concepção até um aninho de vida mais ou menos, é definido ali por inúmeras razões a quantidade de cada um desses elementos. E quando a gente recebe um paciente, a gente vai analisar qual seria esse grau de cada um dos elementos de constituição. Entendi. O trabalho, então, do terapeuta é definir todo esse estilo de vida e alimentação para equilibrar esses elementos e tornar eles o mais próximo possível da constituição primordial da pessoa. Quer dizer que existem uns biotipos definidos. São 4, 3? Na verdade, existe uma infinita combinação desses biotipos, né? Mas a gente trabalha inicialmente com 7 possibilidades. Porque existem primordialmente 3
que é o Vata, Pitta e Kapha, e as suas combinações. Entendi. O dosha, são chamados doshas, eles são, na verdade, um norte para a gente seguir, mas eu sempre costumo dizer que a gente não é o dosha, né? É uma dúvida muito grande da maioria das pessoas. Qual o meu dosha? Qual o meu biotipo? Na verdade, o terapeuta Ayurveda e a Ayurveda em si vai trabalhar com o que está em maior evidência no momento. Entendi. Então, assim, por exemplo, eu vou chegar a primeira vez que eu vou me consultar com essa medicina e você vai fazer uma análise de qual é o meu dosha, ou o início. Mas esse dosha pode ser Pitta, pode ser os outros que você citou, Isso. mas pode ser uma combinação deles também. E isso vai meio que definir quais alimentos são mais adequados para o meu dosha, é isso? Exatamente. Então, se alho e cebola cabe ou não para mim, se é melhor em qual momento. Você vai fazendo você compõe cardápio? Como é que funciona? A gente morre de curiosidade de saber. Então, dentro do processo do tratamento, a gente faz uma mudança em todos os âmbitos da vida da pessoa. Então, não é só alimentação, né? Então, a gente vai definir ali o que é bom para ela, quais horários é bom para ela praticar atividade física, qual a melhor atividade física para ela, qual o melhor tipo de meditação para ela praticar, quais exercícios de respiração ela pode fazer. E dentro da alimentação, a mesma coisa, né? A gente vai definir quais são os melhores alimentos para ela nesse momento de vida. Tem cardápio também, mas o mais importante é a gente orientar a pessoa a se observar. Quando a gente tem autoconhecimento, a gente consegue fazer melhores escolhas independente de qualquer coisa. Quando né? você fala em se auto-observar, é ouvir o que o corpo quer comer, o que ele não quer comer. Exatamente. E muitas vezes a gente não faz isso por causa da pressa. E deve ser legal a gente identificar um dosha para ponto de partida para entender melhor a nossa relação com o alimento. Por que eu comia determinado alimento e me fazia mal, não me caía bem? Isso tem a ver com o nível de energia, talvez, desse alimento? É por aí também? Sim, os alimentos eles têm, então... eles também se compõem pelos elementos da natureza, né? Entendi. E aí a gente entende que o semelhante vai aumentar semelhante. Então, se eu estou com um calor interno e eu consumo uma pimenta, que também é quente, o calor aumenta. Você sabe que uma época... Desculpa te interromper, eu fui trabalhar com pimenta. Eu queria fazer conserva de pimenta, aprendi a fazer uma conserva muito linda e fui lá no Ceasa, comprei um monte de caixa de pimenta. E a hora que eu estou trabalhando com essa pimenta, começou a me dar um estado de nervo tão grande, porque eu já sou sanguíneo, eu já não sou uma pessoa muito fácil, e aquilo me afetou de tal maneira que eu não consegui mais trabalhar com pimenta. E aí eu passei a dizer que pimenta deixa a gente nervoso. E esses dias eu vi um nativo americano, as pessoas chamam índio, né? Falando de um mito da aldeia dele, que você não deve passar pimenta de uma mão para outra, porque pode gerar confusão. Quer dizer, por trás desse mito existe uma observação que talvez foi perdida, né? Mas eu não sei por que razão trabalhar com pimenta para mim não é bom. Deve ter um fundamento, uma explicação para isso. A Ayurveda explica? Com certeza. Porque a gente entende também a potência de cada um dos alimentos. Se ela é fria ou se ela é quente. Entendi. Então, muito provavelmente, você tem o elemento fogo em evidência. Deve ter o dosha pitta aí mais presente. Eu acho que sim. E aí a pimenta, por ter um sabor picante, ela tem uma potência quente. Ela vai aumentar o calor interno. E isso vai atuar também no mental. Então, não é só físico, né? Porque nós somos formados de vários corpos. Físico, mental, energético, espiritual. Quando a gente atua em um, reverbera em todos os outros. Por isso que você sente essa interferência aí no emocional. Pimenta, né? Mas qualquer pessoa. Qual tipo de pessoa, com qual problema costuma chegar mais para você? Bom, a gente pode usar o Ayurveda como uma prevenção, como uma manutenção e também como tratamento de patologias, né? Hoje eu recebo a maioria das pessoas buscando ajuda para cuidado emocional, né? Emocional. Ansiedade, pensamento acelerado, estresse, insônia. TDA, Exato, TDAH. Depressão. Então, a gente faz uma abordagem em todas, como eu já disse, em todos os âmbitos da vida. Isso que é interessante do Ayurveda. É como se a gente fosse consultar com vários médicos de especialidades diferentes. Entendi. Porque o Ayurveda compreende a pessoa como um todo, de uma forma integrada. Ao contrário da medicina convencional, que separou em partes o ser humano e fica tratando cada especialidade. Exato. A Ayurveda, ela trabalha um conjunto, né? E os resultados, como é que tem sido os resultados? Há quanto tempo você está trabalhando com a Ayurveda? Bom, eu conheci o Ayurveda em 2012 e comecei a estudar, né? E aí fiz meus cursos de formação e comecei a atuar mesmo em 2017.
né? Desde então, eu só vejo ótimos resultados, né? Conta pra gente alguma coisa que você lembra. As Nutris contam, por exemplo, eu vi um paciente que veio aqui uma vez, né, mas deu trabalho, já era de idade, não acreditava. Aí conseguiu fazer e reverteu o diabetes. Tipo 2, ela é possível, né? A gente consegue com a Ayurveda modificar temperamento, por exemplo, que é uma coisa muito difícil. Na verdade, por conta dessa constituição primordial, o que vai acontecer é que a gente pode aprimorar as habilidades, né? Entendi. Então, existem, por exemplo, o elemento fogo já é uma pessoa mais focada, mais determinada, gosta muito das planilhas, né? De tudo sistemático. E tem o seu lado não tão positivo, como, por exemplo, a irritabilidade, a falta de paciência. Mas esses lados não tão positivos, a gente consegue aprimorar. Então, quando a gente passa a se entender e conhecer, a gente pode usar essas habilidades ao nosso favor, né? Eu tive uma paciente que, no período de pandemia, ela acabou perdeu o marido, nem foi por conta do Covid, foi um outro problema, e ele era o grande amor da vida dela, né? Então, eles tinham 60 anos juntos e para ela foi muito dolorido. E ela desenvolveu, a partir dali, uma doença autoimune, né? Então, nós começamos a fazer um tratamento, primeiro fizemos uma alimentação mais de desintoxicação, anti-inflamatória, e aí introduzimos a alimentação rejuvenescedora dos tecidos, né? Então, nutrição e alimentos e fitoterapia, tudo isso para ajudá-la a recuperar essa parte física. E automaticamente a parte emocional foi se recuperando também. Então, ela teve eu não vou dizer uma cura do processo da autoimune, mas um estacionamento do progresso da doença, muito nítido. Isso é um caso difícil, né? Porque geralmente depois de longa convivência, quando você perde um cônjuge, geralmente o que acontece é que o outro vai logo em seguida, porque a vida se torna insuportável para ele. E esse resultado é ótimo. Excelente. Que você conseguiu, porque é um caso extremamente difícil. Nós fizemos um procedimento que eu sou muito apaixonada, que chama-se Hiride Basti. É um procedimento que a gente cuida do chakra do coração. E ali a gente trabalhou todas essas emoções, né? Então a gente trabalhou o luto, a digestão dessas emoções, né? Que interessante. E ela se recuperou muito bem. A ciência se nega a pesquisar isso, não era o interesse deles, porque infelizmente não dá lucro e tem aquele lobby todo das patentes, etc. Mas é um saber ancestral, como você disse, mais de 7.000 anos, né? Acho que as pessoas deveriam considerar um pouco mais o saber ancestral, porque na visão moderna, saber ancestral e ciência devem se complementar, né? E não brigar com o outro, né? Então acho que tem que fazer o teste, né? Tá indo no médico há quantos anos? Tá tomando remédio, em vez de curar, fica mais doente. Tem que talvez mudar um pouco o foco, né? Buscar entender de outras maneiras, né? Não ser cabeçuda, ficar batendo sempre na mesma tecla. É claro que o apoio da medicina convencional é importante também, né? Sem dúvida. Inclusive, dentro de um programa de tratamento, a gente não aconselha a retirada de nenhum medicamento alopático. Principalmente quando são questões voltadas para o sistema nervoso central, né? Então, a gente faz esse trabalho em conjunto com o profissional da medicina moderna. Isso é importantíssimo. Na verdade, a gente não refuta nada. O problema é que eles tentam nos excluir e nos desacreditar. Mas, infelizmente, isso faz parte do processo de evolução da humanidade e faz parte também de cada um dar um passo além, né? Porque esse momento planetário pede um pouco mais de consciência, né? Sem dúvida. E uma coisa que eu gosto muito no Ayurveda é que a gente consegue tratar as coisas antes delas se manifestarem. Então, se a gente tem, por exemplo, um sintoma, eu estou sentindo alguma coisa diferente no meu corpo, mas eu não sei bem o que é, eu vou ao médico, ele faz exames de sangue, ultrassom, raio-x, o que seja, e isso não aparece. Então, para ele não tem como tratar, porque não existe uma doença instalada já. O Ayurveda não, a gente consegue entender o processo de formação da doença. Então, os sinais e os sintomas nos mostram em que estágio essa patologia está, mesmo que ela ainda não esteja instalada com uma nomenclatura denominada. Então, a gente trata antes que isso esteja completamente afetado ali, né? Entendi. Agravado. Por exemplo, pessoas que sofrem de angústia e de aflição, e muitas vezes não identifica a causa. A Ayurveda pode ajudar pessoas com crises de angústia? Com certeza, né? E a gente vai usar principalmente a alimentação
porque, como eu disse, quando a gente trabalha um corpo, a gente vai reverberar em todos os outros, e a angústia é extremamente emocional, né? E os procedimentos corporais também, que vão ajudar muito. Então, o Ayurveda tem diferentes tipos de procedimentos, além das massagens, que vão atuar para cuidar dessa parte também, né? Eu vi lá no site, tem um monte de coisas, são massagens, são óleos, são tratamentos no ouvido, nas narinas, é um monte de prática que existe, né? Isso, com certeza, deve trazer muito relaxamento também, né? Ajuda a pessoa a encontrar a causa da doença, não só no corpo físico, mas na origem mental e emocional, porque o emocional somatiza, né? E daí se manifesta para o corpo físico depois. É real isso? Sim. Primeiro desequilibra a energia, depois vai atuar na digestão. E a digestão, ela está a nível celular, então o Ayurveda compreende que a gente tem que digerir tudo, o que a gente vê, o que ouve, o que toca, o que sente, não só o que come. Então, se a gente não tem uma boa digestão, a gente não consegue metabolizar todas essas coisas. Entendi. Então é como se a Ayurveda ela trabalhasse não apenas a nutrição do corpo físico, mas a nutrição da mente e das emoções. De todos os sentidos. Interessante, né? Artrite é tratável? Tudo é tratável. Tudo é porque a artrite tem por trás um processo inflamatório. Sim. Você acabou de dizer que a Ayurveda ela trabalha com... Existe uma dieta anti-inflamatória, né? No Ayurveda, tudo tem cura, desde que não seja uma questão kármica, né? Entendi. Então, a gente entende que dá para reverter ou estacionar o quadro e, com certeza, ter uma melhor qualidade de vida em qualquer tipo de patologia, né? A artrite... a gente cuida dentro da alimentação e com os procedimentos de massagem também. Entendi. Então, tem como cuidar e amenizar os sintomas e estacionar essa progressão. A massagem traz alívio para as áreas atingidas pela artrite? Com certeza, porque a gente vai usar óleos medicados, né? Então, a gente faz um processo de medicar o óleo com ervas e aí sim aplicar para fazer as massagens. É como um óleo essencial, é isso? A gente também pode usar o óleo essencial, mas em sua maioria a gente usa óleo vegetal 100% puro. E o óleo de gergelim é um dos óleos mais indicados para a gente fazer os procedimentos. Eu não entendo muito de óleo. Isso aqui, por exemplo, é uma lavanda. É um óleo essencial puro. Qual que é a diferença básica dos óleos que a gente encontra nas prateleiras para comprar? Bom, a gente vai ter o óleo vegetal, que é o óleo prensado a frio, né? Aí a gente tem o de gergelim, de coco, óleo de girassol, né? Não é esse que tem no mercado. Okay. Tem que ser o prensado a frio. Esses óleos são para consumo? Pode ser para consumo e também para passar no corpo. Entendi. E aí a gente tem os óleos essenciais, que são óleos que carregam ali a parte mais terapêutica da planta, né? Quando a gente mistura os dois, a gente usa o óleo vegetal e o óleo essencial, a gente está dobrando a sua eficácia terapêutica, né? Então a gente pode usufruir dos dois juntos também. A nível pedagógico, a gente pode separar assim: óleo vegetal extraído a frio e óleo essencial, aquele processo de evaporação. Isso. Entendi. E os dois podem ser usados de forma a se complementarem, né? Ok. E me diz uma coisa, você falou de erva medicinal. A fitoterapia está presente? Você trabalha com chás também? Como que a Ayurveda trabalha as ervas medicinais? As ervas a gente pode usar de diferentes formas, né? A gente pode fazer ingestão através de chá, de decocto, banho de ervas, vaporização. A gente usa as ervas para defumar a casa, né? A gente trabalha com o poder mágico da erva, vamos dizer assim, né? Não só com a sua ação farmacológica, mas também com a sua ação especial, que a gente chama de prabhava, que é o efeito terapêutico que essa planta vai ter. Então, por exemplo, a camomila. A gente sabe que a camomila é uma ervinha, uma florzinha, né? Calmante. Esse é o efeito farmacológico dela, mas a gente entende que ela tem muito mais potência do que isso. Então, para trabalhar outros aspectos. Então, ela é uma erva muito boa para o feminino, para limpar memórias uterinas, por exemplo. Então, o Ayurveda estuda a planta em várias etapas, né? E aí a gente pode trabalhar também com a fitoterapia em manipulação, né? Eu procuro usar sempre ervas mais acessíveis, né?
Então, a gente não precisa usar somente ervas indianas importadas, né? Podemos usar... você faz uso, então, das ervas brasileiras também, Sim, que são mais principalmente. acessíveis. Porque o Ayurveda, ele é o que está perto, o que é nativo da estação, de produtores próximos. Esse é o Ayurveda Super real. sustentável esse Ayurveda, Sim. né? Que legal. E para aquelas pessoas que dizem assim, mas isso é muito místico. Não é. Eu vou te dar um exemplo bem prático disso. Ontem à noite eu estava com dificuldade de dormir. E essa dificuldade adivinha de um problema que eu estava ruminando. Aí eu fazia oração e pensava e aquilo não saía. Eu dizia assim para mim mesmo, eu preciso largar disso porque eu tenho que dormir. Aí eu falei, quer saber? Fui ali, peguei meu olhinho essencial de sândalo, peguei a minha pedrinha, fiz um chazinho. Usar essas pequenas ferramentas é inteligente, porque te ajuda de maneira prática. Em vez de você ficar ali se debatendo horas e horas com um problema, vai lá, usa os óleos, os chazinhos, toca o ponto. Esse conjunto de ferramentas ajuda. Pô, foi assim, com 15 minutos de eu ter feito essas coisas, eu esqueci o problema, dormi, entrei em sono REM e beleza, estou pronto para outra hoje, né? Então, para quem acha que isso é muito místico, é melhor rever, né? São pequenas ferramentas que nos apoiam. E 7.000 anos de história não é para qualquer um. A nossa ciência médica está com 200. Em comparação a 7.000, acho que merece um pouco de respeito. Tem muita sabedoria, né? E é isso mesmo. O Ayurveda, com pequenas mudanças, a gente ganha muitas transformações, né? Uma coisa que as pessoas buscam muito para cuidar também é o intestino. Então, é impressionante a quantidade de pessoas que estão com constipação, né? E às vezes elas acham até comum assim. ficar assim, é normal. Aí como funciona o seu intestino? É normal. E aí a gente começa a investigar e o intestino dela fica às vezes 3, 4 dias preso. Isso não é nada normal, né? O correto é a gente evacuar todos os dias. E veja só como a gente perdeu e a gente está perdendo a conexão com as coisas, né? A origem da palavra enfesado, aquela pessoa, né, sempre nervosa, é porque fezes, está cheia de fezes, né? Então, os nutricionistas e os nutrólogos que têm passado por aqui, todos reafirmam que a saúde começa no intestino, etc. E você também está super ligada nisso, né? Sim, e isso tudo está relacionado com a digestão, né? Por isso que cuidar da digestão no Ayurveda é tão importante. A gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente consegue digerir. Ah, que interessante. Isso é interessantíssimo. Né? E aí, uma dica muito simples aqui para a gente olhar melhor para o nosso intestino, primeiro é se observar, entender, observar como é que tá, né? Olha as suas fezes, não precisa ter medo nem vergonha, ela não vai fazer nada para você. A gente, o hábito natural de fazer tudo se tornou algo estranho, né? Sim. E aí a gente perde a capacidade de entender, né? E aí vai para o médico, olha, eu não sei o que eu tenho, descobre para mim e me dá a pílula mágica. Não funciona. Como é que funciona o processo de conscientização sobre autocura dentro da Ayurveda? Ou seja, o paciente ele tem que fazer a parte dele também, né? Como que ele aprende isso? Sim, então, o Ayurveda, na verdade, o terapeuta Ayurveda, ele é um educador, né? A gente vai dar todas as orientações e as ferramentas para que você caminhe esse trajeto com todo o suporte do terapeuta, mas 95% do trabalho é nosso, né? É da pessoa que está procurando o tratamento. Você ajuda ela a transformar o hábito. Você tem ferramentas para facilitar um pouco mais o compromisso que ela fez de mudar, né? Sim. Porque como a Ayurveda envolve um estilo de vida, né? Cabe à pessoa tomar as atitudes e decidir aquilo. Porém, a gente compreende que existem diferentes estágios emocionais que às vezes impedem a tomada de ação, né? Por isso, então, que a gente entra com algumas terapias sutis para cuidar desse emocional, né? Porque a resistência, às vezes, ela não é aparente, tem uma causa subjacente. E aí você vai buscar de onde está vindo essa resistência para que a pessoa consiga superar. Exatamente. Isso? Que legal. Eu sou apaixonado por comida de rua e quando eu fico vendo aqueles vídeos da Índia, é fantástico. É verdade que o consumo de cúrcuma e outros temperos na alimentação indiana faz daquele povo, ou fez pelo menos até pouco tempo, quando a industrialização não tinha chegado com tanta força lá, um povo mais saudável ou mais resistente em termos de saúde? Com certeza, porque assim, as especiarias, elas são um medicamento também, né? Então, até eu brinco que na época
das navegações, né? Não houve tanto problema, tanta discussão por conta de buscar canela para adoçar o arroz doce. Na verdade, essa busca pelas especiarias era porque era um medicamento, né? Criou guerras no mundo, determinou o rumo de nações, né? Sim, e era uma forma de cuidar da saúde das pessoas, né? E a pimenta e a cúrcuma e essa alimentação tão condimentada, isso é uma forma de melhorar o processo digestivo. Então, quando a gente tem esse fogo digestivo, imagina como se fosse uma fogueirinha mesmo. Quando a gente coloca uma especiaria aquecedora, um picante suave que seja, um gengibre, uma cúrcuma, a gente está alimentando esse foguinho. E aí ele está pronto para receber aquele alimento, ele vai digerir muito bem. Entendi. Porque quando ele é mal digerido, vai causar sintomas como o estufamento, gases, a prisão de ventre, né? Então essas especiarias ajudam a manter a boa digestão. Uma boa digestão vai ter um bom funcionamento do intestino, uma boa absorção dos nutrientes e uma boa nutrição dos tecidos. Isso que vai trazer a saúde de sua forma geral. Interessante, né? Porque a nossa especialidade é medicina celular. E a gente fala em medicina celular o seguinte, que tudo funciona primeiro a nível de célula, né? Célula saudável, órgão saudável, corpo saudável. Célula deficiente, célula doente, órgão doente, corpo doente. E a gente entende que na alimentação, na nutrição, existem lá os carboidratos, os macronutrientes, e os micronutrientes são como fagulhas acendedoras. Sem eles, você não consegue fazer o metabolismo correto. Existe um paralelo nessa observação da medicina celular e o que você acabou de dizer, né? Que é o foguinho que você prepara para receber e digerir o alimento. Com certeza, os condimentos, além das propriedades medicinais, também devem ser ricos em determinados sais, em minerais ou vitaminas. Existe um contexto nutricional dentro dele também, né? A diferença é que lá eles sabem o que estão fazendo. Aqui não adianta a gente querer pegar e misturar tudo, porque não é assim que funciona. Tem que haver um entendimento de como combinar esses temperos. Então, por isso que a gente avalia através dos atributos das coisas. Então, a gente vai entender se é quente, se é frio, se é seco, se é úmido, se é leve, se é pesado. Quer dizer, por exemplo, eu estou inflamado, eu devo evitar um alimento úmido, porque a inflamação já é uma umidade de secreção, etc. Por aí, mais ou menos? Sim, mais ou menos isso. Só que você vai ensinar como é que faz isso. A gente não vai ficar deduzindo por erro e acerto, porque senão vão demorar mais 7.000 anos para chegar onde vocês já estão, né? Então é importante passar por um terapeuta para perder tempo, não precisa inventar a roda de novo, né? Como que é o processo de formação de um profissional que vai trabalhar com Ayurveda? Bom, na Índia existe uma faculdade de medicina ayurvédica, onde estuda-se 6 a 8 anos e sai formado como médico ayurvédico. Existem, obviamente, medicina moderna, os médicos da medicina tradicional, moderna que a gente conhece, mas lá existe essa faculdade. No Brasil, a gente não tem essa faculdade de medicina, então nós temos a formação em terapeuta. Né? É uma formação de mais ou menos 3 anos, e aí você pode, depois dessa formação, se especializar em alguma área. No meu caso, me especializei na saúde da mulher, da gestante e da criança. Entendi. Né? É onde começa a vida, né? Você já se preocupou com a parte mais importante. É isso aí, porque desde a pré-concepção, né? A gente precisa cuidar desse corpo que vai receber o bebezinho, né? Mamães grávidas, então, podem procurar Ayurveda para receber melhor esse serzinho novo, dar as condições nutricionais e energéticas e emocionais também para que a gestação seja tranquila e essa criança não nasça no 1000 por hora, cheio de... Existem muitos males, que são ditos males contemporâneos, que eles advêm do envenenamento, porque tudo que você come hoje tem veneno, né? E advém também do envenenamento emocional, porque a criança que não tem um espaço equilibrado, né? Esse útero e a vida dessa mãe equilibrada também vai nascer afetada. A importância de cuidar da criança na gestação é uma coisa que se fala pouco na medicina brasileira, né? Sim, e o Ayurveda ele foca mesmo na construção dos tecidos a cada mês. Então a gente entende que cada mês a gente deve focar em nutrir um determinado tecido. E antes mesmo de haver essa existência do bebê, a gente vai preparar essa caminha para receber. Entendi. E o pai também está inserido nesse processo. Ótimo, porque pai não sabe nada de criança.
Então, o pai precisa preparar melhor a sua sementinha, a mãe precisa preparar melhor o seu bercinho, né? Entendi. E a gente também trabalha atuando para pessoas que têm dificuldade de engravidar, que a gente chama de tentantes, né? Então, as pessoas que precisam cuidar da fertilidade, tanto masculina quanto feminina. Então, existe um programa e protocolos muito eficazes para engravidar. Que legal. E depois que já existe o bebezinho ali, a gente vai cuidar mês a mês de cada uma desses tecidos diferentes. Legal. E principalmente do emocional dessa mãe, né? Porque durante a gestação que vai ser formado todas as tendências daquele ser que está sendo construído ali dentro, né? Ritalina e muitos outros remédios para problemas como TDAH. Você já acabou de frisar, o trabalho do psiquiatra deve ser respeitado, do psicólogo deve ser respeitado, mas como na prática, por exemplo, a gente pode ajudar um paciente com TDAH ou com algum desses transtornos mentais modernos? Bom, a princípio, rotina, né? A gente precisa estabelecer uma rotina clara, porque entende-se que esses tipos de desequilíbrios estão voltados para o elemento ar. Então, ar é movimento. Okay. Então, a gente precisa organizar esse movimento. A princípio, estabelecer uma rotina muito clara e mais próxima possível do ciclo circadiano, que é retorno ao natural, retorno à natureza, né? Então, observar os animais, né? Acordar com o nascer do sol, almoçar meio-dia, começar a se recolher após o pôr do sol. Percepção de tempo. Exato, é muito importante, né? Estar presente no momento, focado. Isso tudo tem que ser trabalhado com o auxílio de atividades ao longo do dia, estabelecendo a rotina. Aí você fala, não dá, porque eu tenho que trabalhar para pagar a conta. Bom, essa é a questão crucial para todo mundo. Tanto do rico, quanto do pobre, quanto do oriental, quanto do ocidental. Se você não tirar tempo para viver a vida e cuidar da sua saúde e modificar seus hábitos, não adianta você trabalhar para pagar a conta, porque na hora de se aposentar não tem saúde. E daí? Trabalhou para quê, né? Para ganhar dinheiro, para gastar dinheiro com o que você perdeu? Então, tem que encontrar um meio. Só não precisa ser de uma hora para outra, né? Sim, isso é importante para que ninguém pense assim, a Ayurveda não é para mim, é muito difícil, né? Não é. O que acontece é que faz, não sei, 40, 50 anos que a gente está praticando um determinado hábito, obviamente que ele não vai sumir de um dia para o outro. Então, tem que haver paciência, tudo no seu tempo. E para isso que o terapeuta está ali, para te dar suporte, ferramentas para conseguir alcançar essas transformações, né? Eu tenho um gato branco que chama Chantala. E ele chama Chantala porque eu descobri massagem de Chantala e fui fazer nele, ele adorou, eu falei, seu nome é Chantala. Essa coisa depois de receber o bebê, essa massagem Chantala, existe uma série de coisas que trabalham consciência corporal e relação física, né? Dentro da Ayurveda tem essas massagens todas, cada um com um significado e uma fase da vida. Sim, e principalmente por conta da nutrição. Então, quando a gente vai fazer essa massagem, é ideal que a gente utilize um óleo e esse óleo vai nutrir. Se for o óleo de gergelim, por exemplo, que é um mais famoso, assim, né? Ele tem uma propriedade penetrante, nutritiva, anti-inflamatória, antioxidante. Quando a gente aquece esse óleo, deixa ele morninho e aplica com as manobras da massagem, ele vai penetrar em todos os tecidos. Então, as manobras da massagem, elas servem tanto para ajudar a absorção desse óleo, quanto trabalhar pontos de canais de energia que podem estar bloqueados. Então, é uma nutrição biológica, porque as propriedades fisioquímicas desse óleo vão atuar nas células, e também emocional e energética por causa do acesso aos pontos, né? Sim. Que interessante. E dá para fazer esse óleo em casa? Tem como baratear esses custos? É possível fazer isso? Com certeza. É você super ensina? possível. Se for lá, você ensina. Com certeza. Você está mudando agora de espaço, né? Você atendia no... Eu atendia na Cerqueira César, agora eu estou no Itaici Office. Lá é um espaço mais aconchegante, com bastante natureza. Que legal. Tudo a ver com a Ayurveda. Qual é o nome do seu espaço terapêutico? Espaço Pranaveda. O que esse paciente pode esperar quando ele é recebido? Bom, então a gente pode fazer 2 tipos de atendimento diferentes, né? A consulta ou o procedimento de massagem. Então, a consulta ela tem mais ou menos uma duração de 2 horas, onde a gente vai sentar e conversar, bater um papo. E aí eu vou investigar todos esses elementos, entender o que essa pessoa está buscando, o que ela precisa no momento, né? Se eu perceber a necessidade de uma desintoxicação, aí eu já
passo imediatamente uma dieta. Não é muito restritiva, não é para passar fome, é mesmo uma alimentação voltada para desinflamar, né? Entendi. Depois a pessoa tem um retorno, onde eu vou entregar ali um programa de tratamento que ela vai seguir adiante, com orientações, indicações, né, dos hábitos, das rotinas saudáveis. E outra forma de atendimento são as massagens. Então, a gente faz uma anamnese, aí a pessoa é recebida, a gente toma um chá, conversa, recebe legal. a massagem. Tem chai lá? Tem chai. Dá para ir lá só bater um papo e tomar Com um chai? certeza. E interessantíssimo, essa coisa da massagem, quer dizer, só para resumir o que você falou, tem a consulta e tem os procedimentos. E a pessoa pode fazer a consulta e depois os procedimentos, ou pode simplesmente escolher um procedimento que vai atuar sobre determinado tópico que ela está precisando naquele momento, né? Exatamente. E bom que sempre lá ela vai estar numa vibe mais zen, vai ter uma oportunidade de equilibrar um pouco mais as energias, de parar tudo que ela está fazendo, sair daquela loucura, para ir repensar com a ajuda de um profissional como colocar a vida nos eixos. Eu acho que se distanciar um pouco dessa vida maluca e ir atrás do terapeuta é fundamental. Todo mundo deveria experimentar a terapia. Porque isso faz diferença na vida da gente, sobre vários aspectos, principalmente sobre esse que eu acabei de falar. Sair daquele looping louco, reservar um tempo de autocuidado, né? Eu acho que a Ayurveda pode ajudar muito nesse sentido a pessoa, não é mesmo? Com certeza. E assim, mesmo no procedimento de massagem, a gente já consegue passar algumas indicações. E, inclusive, tem uma bem simples, que todo mundo deveria fazer, experimentar, e vai perceber a diferença. Então, quando a gente acorda, é ideal que a gente faça uma observação, né? Como a Ayurveda é a autoobservação, a gente já tem mania de acordar e pegar o celular e ver o e-mail, né? Tudo isso. Então, deixa as coisas acontecendo e tira esses 2, 3 minutinhos, se observa, sente como está teu corpo, tenta lembrar o que você sonhou, fazer uma projeção de como você quer que seja o seu dia. Ali é um ótimo momento para você fazer suas preces, para você se conectar com você mesmo, fazer uma respiração profunda, né? Se manter no presente. Aí você levanta, vai ao banheiro, faz sua higiene, e aí entra o segredinho, raspar a língua. Raspagem de língua, coisa milenar, né? A língua, ela é o reflexo do nosso intestino. Então, ao longo da noite, o nosso corpo ele faz uma faxininha e carrega todas aquelas biotoxinas para o intestino para serem eliminadas. Por isso é tão importante a gente evacuar logo de manhã. Entendi. E aí, é natural que todo dia, todo mundo acorde com uma saburra na língua. Isso é o reflexo dessas toxinas que foram varridas lá para o intestino. Então, a gente raspa, elimina aquilo e aí observa. Se essa saburra retorna ao longo do dia, significa que você está com muita toxina e o seu corpo não está dando conta sozinho de fazer essa eliminação. Aí é interessante a gente entrar com uma dieta de desintoxicação. Né? Existe até ferramenta para isso, né? Tem aquelas raspador de cobre, de inox. Quem não pode vai usar uma colher mesmo. Colher de inox já funciona super bem. Existe a coisa de tomar água morna para ajudar na evacuação. Após essa raspagem da língua, é ideal que a gente consuma um pouco de água morna. Não precisa ser um copão cheio. E quem tá começando nesse hábito, pode começar com pouquinha água, não precisa ser muita. Toma um pouco de água morna. Se não gostar do sabor assim inicial, pode pôr umas gotinhas de limão, uma rodelinha de gengibre, né? Se não houver nenhuma restrição. E essa água morna ela vai ajudar nos movimentos peristálticos e ela também vai acender aquele foguinho. Entendi. E aí vai melhorar a sua disposição ao longo do dia. Então, esse simples hábito de acordar, se observar, raspar a língua e beber água morna, já vai melhorar o intestino, já vai melhorar a vitalidade, já vai fazer você se observar melhor. E é uma ótima rotina diária. E autoobservação fundamental, né? Mas como, né, Thaís, falar de 7.000 anos de cultura em apenas 40 minutos? Impossível, né? Então, eu vou convidar vocês novamente para conhecer o espaço da Thaís, para ligar, para entrar em contato. Eu mesmo já vou lá assim que possível, que eu estou precisando muito de alguns tratamentos e quero muito experimentar. Porque tudo que eu conheço é de livro, né? Eu acho super interessante. Eu conheci a yoga e alguns tipos de meditação, estudei um pouco a cultura hinduísta, acho muito bonita. Mas falta prática. E falta prática porque eu não encontrava a terapeuta de Ayurveda. Agora encontramos, né? Vamos atrás. Vai ser um prazer recebê-lo. Então, olha, nós já vamos para o final da entrevista e eu gostaria de deixar aberto para você agora. Se faltou algum assunto, quiser tocar no assunto, fica à vontade.
E faz seu convite para o público. Claro. Primeiro eu quero contar a minha experiência com a Ayurveda. Claro, né? por favor. Eu trabalhava na época como professora de alfabetização e amava os alunos, era tudo muito bom, mas com o passar do tempo eu percebi que não era aquilo que eu queria para minha vida, né? Então as coisas começaram a não fluir muito bem. E aí quando a gente está fazendo algo que não está no nosso caminho, né? As coisas começam como um sapato apertado, vai ficando insuportável, né? E aí começaram a surgir, então, sintomas, né? Dor de cabeça, labirintite, eu tinha enxaquecas terríveis. Não conhecia o Ayurveda ainda. E aí uma amiga minha falou assim, por que você não faz yoga? Que é uma ciência irmã do Ayurveda, né? E as duas se complementam muito. Eu falei, tá, vamos lá, vamos experimentar esse yoga aí. E a minha professora me serviu um chá, não vou lembrar qual. Devia ser algo digestivo, né? Com cominho, coentro, gengibre. E eu fiquei muito bem por 1 semana, 2 mais ou menos. E eu falei, olha, tem coisa aí nesse negócio de Ayurveda, né? Vamos ver. Comecei a estudar e aplicar algumas rotinas na minha vida. Então, fazer essa questão aí de acordar tranquilamente, raspar a língua, beber água morna, fazer a introdução de especiarias. Então, o gengibre, o cominho, o coentro, especiarias aquecedoras para melhorar a digestão, né? Usar tanto no preparo da comida quanto depois por cima da comida mesmo, porque é uma dificuldade, as pessoas não têm como estar fazendo a sua própria comida sempre. Então carrega as especiarias na bolsa. Que legal. Eu não tenho vergonha não, eu vou em qualquer lugar, eu tiro a minha massala, que a gente chama, que é um conjunto de especiarias misturadas, polvilho ali na comida, isso vai melhorar a minha digestão. Então eu comecei com esses hábitos, e eu fui percebendo uma mudança impressionante na minha vida. No estado emocional, físico, fui melhorando diversas áreas, né? E aí eu falei, bom, então agora eu vou começar a estudar isso daí, porque eu quero passar para mais pessoas. Olha, né? Que legal. Então, assim como transformou minha vida, né? Eu tenho propriedade para dizer que o Ayurveda realmente é transformador, né? E cura. Eu acho que isso é fundamental, porque o estudo, a técnica e a ciência são importantes. Mas se você também não tiver uma vivência e uma prática para dizer que aquilo foi bom para você, tão bom a ponto de você recomendar para sua própria família, com segurança, né? Eu acho que a experiência, quando é assim, ela é mais rica, né? Eu acho que falta na medicina convencional essa experiência, como falta na medicina que não é a tradicional que nós chamamos, talvez um pouco mais de opções de curso, de formação. O Brasil ainda está iniciando, né? Porque para quem quiser, por exemplo, fazer uma iniciação em Ayurveda, o que você recomenda? Ela quer começar a aprender, o que ela faz? Bom, primeiro eu acredito que é experienciar o Ayurveda de alguma forma, ou recebendo uma massagem, algum procedimento, passando por uma consulta com algum profissional, para sentir na pele o que é isso. No meu caso foi o chazinho na aula de yoga, né? Entendi. E depois vivenciar mesmo no dia a dia a introdução desses novos hábitos, né? Que são muito simples. E depois que isso tiver introduzido na rotina e na vida, se quiser trabalhar com a Ayurveda, aí procurar, né, um curso de formação. Você tem curso de formação? Sim, no Espaço Pranaveda a gente tem um curso de massoterapia ayurvédica, que é um curso que você pode aplicar todos os procedimentos corporais. Não há a necessidade de fazer o curso completo de 3 anos de formação. Entendi. Você vai atuar apenas com os procedimentos corporais, né? Legal. E a gente tem 2 módulos, né? O básico, onde a gente aprende as principais massagens, e o avançado, onde a gente vai ter outras terapias, como por exemplo o Shirodhara, que é muito famoso, que é o derramamento de óleo num fluxo contínuo aqui no ponto da testa. Que legal, tanta coisa legal. E esse procedimento é muito, muito eficaz mesmo para questões do sistema nervoso, né? Cuidar principalmente de TDAH, ansiedade, insônia, né? A gente trata até esquizofrenia. Interessante. Espaço Pranaveda. Isso. Está indo para Itaici agora. Exato. Vamos colocar os links, telefones todos, não deixe de conhecer. Última pergunta que pintou agora. Eu sei por experiência própria, porque eu faço massagem na minha esposa, nos meus filhos, que existe uma troca de energia, e quando eu fui fazer massagem em outras pessoas, tipo, um amigo me pediu, eu absorvi, me senti muito mal. Existe isso mesmo, de você trocar essa energia ao ponto de você ser sugado? Parece que, não sei se
chupa o que tem de ruim da pessoa ali. Não, é um mistério, né? Existe isso mesmo? Sim, existe. Então, quando a gente vai fazer um procedimento, a gente precisa fazer uma preparação antes, durante e depois. Não é só fechar um umbiguinho, não. Tem mais coisas. Primeira coisa mais importante é estar presente. Uhum. Se você está focado, com atenção no que você está fazendo, é mais fácil que essa energia flua mais perfeitamente. Descalço, para que haja esse fluxo, né? E atenção plena. E aí a gente vai usando os artifícios, como eu comentei, das propriedades mágicas das plantas. Então, vamos usar lavanda, vamos fazer uma proteção ali naquele ambiente, mas o toque, ele traz essa troca de energia, né? A gente tem uma energia cósmica, que é o prana, mais próximo do que é o reiki, por exemplo, para a gente entender. E o prana, ele é passado do terapeuta para o paciente. Então, também é imprescindível que o terapeuta esteja bem, porque senão ele vai passar uma energia também não tão boa, né? Por isso é importante escolher onde vai. Bom, pessoal, convite final, tá? Nessa época de pandemias, de tanta informação ruim, etc., cuidar da saúde mental, cuidar da saúde emocional, porque não dizer da espiritual também, é que como representante de uma ala científica, a gente tem um pouco de dificuldade de falar essa palavra espiritual, porque, enfim, mas a gente respeita muito, né? E por que não cuidar do seu lado espiritual também, né? Conhecendo o espaço Pranaveda. Então é isso, muito obrigado pela sua presença. Eu que Espero agradeço. que possa haver outras oportunidades e você está voltando aqui para nos ensinar mais. Muito obrigado, gratidão. Eu que agradeço.